Bom, o tema que eu vou falar aqui hoje foi um pedido de uma amiga, na verdade. Eh, eu achei um tema interessante, apesar de não entender exatamente como que ela queria que eu desenvolvesse isso, mas o tema que ela me passou foi: quem é você? Fiquei um pouco na dúvida se ela queria que eu falasse um pouco sobre quem eu sou ou se eu refletisse um pouco sobre a temática, né, de um exercício de descoberta de quem você é como pessoa. Eu vou fazer um pouco um misto dos dois. Espero que seja interessante para quem estiver assistindo. E é isso. Vamos lá? Eu sou Lincoln Atmaran e esse é o canal Já Pensou, canal sobre terapias e reflexões. Geralmente, quando a gente é questionado sobre quem é você, né, ou vai fazer uma apresentação, que essencialmente é isso, né, mostrar sobre quem você você fala seu nome, sua profissão, idade, né? E muitos disso, na verdade, não faz parte de você, né? Em que sentido? No sentido de, se você mudar de profissão, você continua sendo você. Se você trocar de nome, você continua sendo você. Todo ano você muda a sua idade. Então, em que medida que esse tipo de coisa te representa, né? Ou diz algo sobre quem é você na essência. Mas é uma resposta comum, né? E para muitas pessoas é o que ela está esperando quando ela pergunta sobre quem é você. E eu lembro que uma vez num curso, né, a pessoa deu esse exercício e quando começou eu respondi o meu nome, né? A pessoa falou: "Não, não é seu nome que eu quero saber". Aí eu respondi minha profissão, a pessoa falou: "Não, não perguntei qual a sua profissão, tô perguntando quem é você". E a cada pergunta eu começava a ficar confuso sobre o que que ela queria saber. E quando você vai ficando confuso, né, e frustrado às vezes de não saber responder, eu comecei a ficar irritado também, né, por tantas perguntas e aquela sensação, né, de você não estar correspondendo às expectativas, de não saber o que que a pessoa quer. Em termos, parece até que a pessoa está só querendo pegar no seu pé, né? E é engraçado, né, que nesses momentos às vezes vem umas respostas meio, não sei, loucas, né, talvez. Então, às vezes você pode falar um animal que te representa, né? Ah, eu sou um leão por causa de, sei lá, né? É assim que eu me sinto, ou de repente um golfinho porque ele é inteligente, ou que seja um outro animal, ou talvez uma emoção, né? De repente eu sou a ira, né? Porque o tempo todo eu fico criticando ou sendo ficando bravo com as pessoas, né? E, e aí, na verdade, usar, né, desses artifícios, em alguma medida, às vezes pode ser interessante, ou pode ser até o que a pessoa estava querendo, né, em alguma medida, mas também são referências que são bem subjetivas e tão amplas, às vezes, de significado que, na minha opinião, às vezes dizem pouco sobre quem é você de fato, né? E quando você vai pensar sobre sua essência, que é uma coisa até estranha de se pensar, né? Talvez, um exercício que eu achei muito interessante, que uma pessoa deu para a gente fazer num curso, foi observar quais que eram nossos alicerces. E aí, nesse sentido, ela falou para você tentar procurar o que que não, nunca mudou na sua vida, o que que sempre fez parte da sua vida. Então, no meu caso, por exemplo, uma coisa que eu acho que sempre foi importante na minha vida foi a mudança. Lógico, a vida de todo mundo muda, né, em alguma medida, mas eu sinto que a minha tem mais mudanças mais drásticas, talvez, ou com uma frequência maior do que o da maioria, né? Então eu me questiono muito sobre
qual o caminho que eu devo seguir, qual profissão, né? Eh, Mesmo sobre várias questões, acho que o tempo todo eu estou refletindo e chegando a conclusões um pouco diferentes e às vezes mudando, né, bastante até o rumo do que eu estou fazendo. Então, a princípio, né, eu tinha começado uma faculdade de engenharia, larguei no meio, prestei psicologia, acabei não cursando, fui para o Japão. Quando voltei, eu fiz curso de massagem, fui trabalhar na área de comida também depois, fiz faculdade de eventos, fiz curso de astrologia, fui para outra área, né, a área do Tantra. Então aprendi também, na área do Tantra, né, também conheci outras coisas como a psicoterapia, Enneagrama, que de personalidade, né, que é uma ferramenta que ajuda na parte da psicoterapia. É, então, assim, muitas coisas, assim, eu fui trabalhando, mudando, né? Inclusive, assim, eu cheguei a fazer um curso rápido de palestrante, até tenho interesse, às vezes, em trabalhar com cursos, né, dando cursos, mas tudo isso faz parte, né, de mim ou de uma busca, né? E eles estão, é, de alguma forma, são um caminho, né? E que foi fazendo sentido para mim. Agora, ao mesmo tempo, eu não tenho aquela vida estável, né, que um monte de gente tem, que faz uma faculdade, começa a trabalhar naquela área ou numa área próxima, né? E segue por isso por anos e anos, muda de empresa, mas continua sempre na mesma área, né? O meu foi mudando, né, de área, tentando coisas novas, experimentando várias coisas, né? E para algumas pessoas elas fazem isso só como hobby, né? Eu não sei, eu realmente enxergo que algumas das minhas profissões são meus hobbies, né, de alguma maneira. Então eu gosto de fazer massagem, eu aprendi a cozinhar, né, nos cursos de culinária, eu gosto disso, mas muito disso também, assim, faz parte ainda do meu cotidiano, algumas dessas atividades eu continuo utilizando esses conhecimentos, né? Mas, assim, é, às vezes eu não enxergo como uma coisa para se trabalhar realmente em tempo integral, né? Mas várias delas ainda me são interessantes ou ainda fico procurando como é, juntar esse tipo de conhecimento no meu profissional, né? Então, hoje, pelo menos como terapeuta, eu sou mais, é, como se diz? Eu consigo integrar um pouco mais algumas das coisas que eu gosto de fazer, né? Então, a psicoterapia, né, eu acho interessante, trabalhar com isso. Eu sempre gostei muito de falar, eu sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de ajudar as pessoas a entenderem melhor algumas coisas. Então, assim, adoro refletir, eu reflito o tempo todo. Então, psicoterapia por mim faz sentido. E é mais uma característica minha que é muito forte. Esse nível de reflexão, né, de o tempo todo estar pensando, de o tempo todo estar me questionando sobre os assuntos. Isso é uma coisa que, em certa medida, é natural meu. Ter interesse por entender como que as pessoas funcionam, quem que são essas pessoas, as personalidades em alguma medida, né? Isso sempre foi uma coisa que eu tinha interesse. Por isso que cheguei a prestar psicologia também. Mesmo na época que eu prestei engenharia, eu tinha dúvida se eu prestava engenharia ou psicologia, porque a psicologia sempre foi uma coisa que me chamava atenção. Nossa, olha como as pessoas são, né? Que engraçado. Por que será que as pessoas fazem isso dessa maneira, né? Então, assim, mesmo antes de fazer psicoterapia, né?
eu li algumas revistas de psicologia, né? Mente e Cérebro é uma revista que eu gostava bastante. Então, esse tipo de coisa faz parte de mim, né? Tanto a mudança quanto essa questão de estudar a mente, né? De querer conhecer como que as pessoas são. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma certa resistência às vezes a querer talvez conversar o tempo todo ou como terapeuta, né? Talvez tratar a pessoa. Isso quando eu estava fazendo o curso de massagem que eu percebi que não, dá pra tratar assim sem me estressar demais, né? Talvez. Que também outra coisa que eu sempre tive foi um senso crítico muito forte, né? Então, mesmo essa questão do questionamento, né? De sempre refletir, sempre me questionar. Eu também sempre tive um lado muito crítico, né? Que isso até hoje ainda faz parte de mim. É lógico que com os trabalhos de desenvolvimento pessoal eu consegui diminuir muito, né? Essa questão do crítico. Por muito tempo, na verdade, eu disfarçava, né? As coisas que me incomodavam mais do que não me incomodar, né? Então as pessoas muitas vezes olham para mim, né? E pensam numa pessoa calma, numa pessoa extremamente centrada, né? Centrada eu até sou, né? Eu consigo me controlar bem também emocionalmente falando, mas assim, não sou exatamente uma pessoa calma, calma o tempo todo. Mas em alguns sentidos eu aprendi a manter esse senso crítico em off de vez em quando, né? Desligado. E nesse sentido entra até uma outra característica que eu acho forte em mim, que seria ser 880. Então eu consigo ligar ou desligar algumas coisas. Eu não consigo ficar muito no meio termo. Então, às vezes, ou meu senso crítico está ligado, né? E eu acabo sendo bem, como se diz, chatinho às vezes, né? De ficar olhando as coisas que estão certas ou que eu acho que estão erradas, né? E querendo corrigir, querendo fazer, consertar, transformar aquilo em algo melhor. Ou eu acabo ignorando muito daquilo ou evitando prestar atenção naquilo. Porque eu sei que se eu prestar atenção, aquilo me irrita e eu não consigo, em alguma medida, controlar, né? Essa irritação. Ela vai transparecer de alguma maneira. Então, para não arranjar muita confusão, em alguns momentos, algumas situações, eu desligava. Em outras questões, assim, na verdade, eu aprendi muito sobre observar tudo que me irritava e o que que eu poderia, ou como que eu poderia fazer de outra maneira aquilo para que não me irritasse. Então, por exemplo, esperar ou não saber, né? São coisas que me incomodam, né? O que começa a me trazer uma ansiedade muito grande. Então, esperar o ônibus para mim era uma coisa que me incomodava muito, né? E aí eu percebi que às vezes quando eu estava esperando o ônibus e eu não sabia se vinha ou não vinha logo, aí eu caminhava do ponto que eu estava até o ponto seguinte. Aí nessa brincadeira assim, eu parava um pouquinho, esperava um pouquinho, se não vinha eu caminhava até o próximo e assim por diante, até um ponto que eu comecei a fazer caminhadas é, muito grandes, né? Inclusive mesmo hoje, se é uma caminhada de menos de uma hora, assim, eu não penso muito, eu faria sem grandes problemas, né? Ir para algum lugar, né? Fazendo uma caminhada de menos de uma hora, tranquilo. Então meus amigos até brincavam, né? Que eu camelava, né? Eu não é que eu andava, eu camelava. Então quando algumas pessoas perguntam, ah, não, dá para ir andando até o lugar? Aí é muito relativo. Pra mim, dá pra ir andando pra quase qualquer lugar. Eu já andei 2, 3 horas, assim, né?
Então as caminhadas que eu faço são extremamente longas, às vezes. Hoje em dia nem tanto, né? Não é uma frequência tão alta que eu faço esse tipo de coisa, mas também 1 hora assim realmente ainda não me é algo que me assuste. E muitas dessas coisas que fazem parte da essência, elas estão correlacionadas, né? Então, esse senso crítico que me levava a essas mudanças, né? E as reflexões. Então, ter esse senso crítico alto, ele sempre observava: o que que você está fazendo? Por que que você está fazendo isso? Como que eu posso melhorar? E para melhorar a mudança, né? Então, vários desses temas, eles estão correlacionados ao mesmo núcleo. E nesse sentido, assim, por exemplo, uma das coisas que eu falei, né, talvez do enneagrama, né, de personalidades, o que que eu acho interessante nele como estudo de personalidade, né? É lógico, tem vários tipos de estudo de personalidade. O enneagrama eu acho interessante porque ele estuda muito mecanismos internos e a causa, né? Qual que é a motivação que leva você a fazer o que você faz. Então, mesmo isso, teve um outro exercício que eu achei muito interessante, que era para você, a pessoa falou para você pensar sobre qual é o seu combustível, né? O que te move. E quando você pensa, o que que te move? Qual que é a sua motivação? E eu já havia estudado Enneagrama, né, com essa pessoa, né, com a Satya Kali. E quando eu fui pensar sobre a minha motivação, eu tive uma certa dificuldade de encontrar e eu percebi que uma das minhas grandes motivações para fazer as coisas que eu faço, para me dedicar a alguma coisa, sempre foi o desenvolvimento pessoal, né? Sempre foi um aprimoramento. E isso tinha muita relação com o meu eneatipo, né? Então eu achei curioso o quanto que, apesar de já ter estudado a ferramenta e entender um pouco das ideias, né, de como que era a essência do eneatipo e mecanismos, eu ainda às vezes não enxergava algumas questões como não tinha isso tão claro, né, na minha vida. Então, uma reflexão em paralelo me trouxe um pouco mais de clareza sobre o quanto que ele era profundo, né? Eu provavelmente vou falar um pouco mais sobre Enneagrama no decorrer de alguns vídeos, né? É um assunto que eu acho muito interessante. É, traz muito crescimento, às vezes, para a pessoa ter uma ideia melhor de como que isso funciona. Mas hoje eu vou ficando por aqui, era mais para ter uma ideia assim de como refletir sobre qual a sua essência, o que que é realmente parte de você, né, quem é você. E espero que tenha sido útil, né? Se gostaram, deixem um like, podem seguir o canal e eu vou ficando por aqui. Boa reflexão a todos e até mais.